dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2023. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. A apresentação também estará disponível para download. Esta chamada também está disponível em português. Para acessar, você pode pressionar o ícone Globo no canto inferior direito da sua tela Zoom e depois optar por entrar na sala português. Depois disso, selecione Silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aura, bem como informações atualmente disponíveis para a empresa. Envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem estar atentos aos eventos relacionados ao cenário macroeconômico, ao setor e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Presentes nesta conferência temos Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e Kleber Cardoso, CFO. Agora vou passar a conferência ao senhor Rodrigo Barbosa. Pode começar a conferência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estamos aqui para falar sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2023. E vamos compartilhar o nosso guidance para o ano de 2024. O ano de 2023 foi importante não somente para atingir resultados importantes, fizemos isso com os padrões de ESG nos mais altos padrões. Não tivemos nem incidentes com perda de tempo, com afastamento, e terminamos Almas, começamos a construção de Borborema e tivemos resultados significativos sem nenhum incidente com afastamento. Segurança em primeiro lugar é o nosso valor mais importante. Estamos cuidando de todas as pessoas que trabalham conosco, não somente os nossos funcionários, mas os nossos terceiros contratados. E estamos falando de uma meta de longo prazo, na qual temos trabalhado durante 3, 4 anos, um esforço diário para ter esse resultado de incidentes zero, sem nenhum tipo de problema, e mantivemos esses zero incidentes com afastamento e, e, e vamos atingir esse objetivo em 2024 também. Em relação a ESG, inovamos. Uma iniciativa que nós tivemos foi ajudar e trazer a Honduras uma nova fonte de renda. A forma de operação é muito semelhante à forma que trabalhamos em São Paulo. Ah, Trouxemos especialistas, testamos o solo, o tempo e as minas onde operamos em Honduras, e oferecendo uma chance para as pessoas que trabalham ao redor da área para que possamos produzir vinhos de alta qualidade. É uma iniciativa que envolve o plantio e vamos utilizar essas uvas nos locais onde nós fazemos as nossas lavras. Ao invés de plantar árvores, vamos plantar uvas, que se tornará uma nova fonte de renda para as comunidades. Já há a produção de café, então essa transição para a uva será muito importante para a comunidade. A produção e os resultados de 2023, atingimos a maior produção do trimestre, com 69,2 onças de ouro equivalente, 7% maior do que o mesmo período do ano passado, e foi de acordo com as nossas projeções, e isso gerou 88 milhões de dólares para todo o ano em relação à caixa livre recorrente. Nós atingimos 236 de EO em
e nós temos o objetivo de continuar a crescer, atingindo produções maiores. Mimosa está no running rate e no último trimestre tivemos iniciativas de aumentar a produção. Também a Apoena, Aranzazu continua com estabilidade e atualmente temos um crescimento contínuo previsto para 2024. Aranzazu está muito em linha com a nossa expectativa, muito estável. Vimos uma redução que não é significativa em termos de alterações. Nós continuamos a atingir resultados muito fortes também em Aranzazu. E o que vamos ver em 2024, em termos de custos, vamos ver algum aumento de custo devido basicamente a três variáveis. Uma é a taxa da moeda, com a valorização do peso, a desvalorização do peso, a inflação também. Estamos lutando contra a inflação, mas isso está, de uma certa forma, afetando nossos custos e o sequenciamento das minas, mas também, como eu disse, não será nada significativo. Em Minosa, atingimos 17,9 mil GIO no trimestre, um aumento de 2% em relação ao trimestre anterior. Não podemos esquecer que começamos com muitos desafios em Minosa e se compararmos o mesmo trimestre do ano passado, vemos um aumento de 47%. Então, durante todo o ano de 2023, nós melhoramos. E todo trimestre nós aumentamos a produção ao longo do ano e vamos conseguir o running rate. Começamos um ano com um running rate bastante forte. Em Apoena, novamente, esperamos aumentar a produção devido à mina de Ernesto, com 15,2 mil GIO, um aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2023, mas uma redação em relação a 2022, porque durante o quarto trimestre tivemos um teor muito alto de Ernesto, e houve um atraso devido às chuvas muito fortes. Então, esse teor mais alto foi deixado para o quarto trimestre, é o que estamos fazendo. Em Almas, atingimos praticamente 10 mil onças de ouro equivalente. Foi um trimestre incompleto de produção e no trimestre anterior tivemos um resultado parcial, porque foi quando nós declaramos o começo de atividade comercial da unidade. E quando atingimos as rochas mais duras, tivemos uma redução da produtividade, que afetou também a produção do quarto trimestre. E em relação ao terceiro trimestre, que foi abaixo do running rate, abaixo das expectativas. E essa redução da produtividade no quarto trimestre já foi olhado, revisado, e buscamos 1 milhão de toneladas no ano, mas o início do ano vai ser muito forte, de acordo com o nosso plano. Em termos de all-in sustaining costs, tivemos uma redução de 9% em relação ao terceiro trimestre de 23, muito em linha com o guidance que nós divulgamos ao mercado. Isso vem da alta produção de Apoena, alta produtividade também em Minosa. E esperamos que em 2024 nós estejamos muito em linha com o ano de 23, talvez um pouco menor, um nível menor ou maior, de acordo com as operações que vamos realizar durante o ano. Em relação ao EBITDA ajustada, atingimos 41 milhões de dólares, foi o EBITDA mais forte para o ano,
é um aumento de 37% em relação ao terceiro trimestre, e é um resultado do aumento da produção e das operações, como eu mencionei, e também os preços maiores do ouro e também o cash cost menor, custo de caixa menor. Eu gostaria também de dizer que a empresa continua a seguir o nosso caminho de atingir 450 onças de ouro equivalente. Isso vem do desenvolvimento de 3 projetos, Almas, Borborema e Matupá. Em Almas, é um projeto que nós construímos dentro do orçamento e cronograma, terminamos a construção, fizemos o ramp-up em 4 meses, 15 meses para a construção, definindo um novo benchmark no mercado em relação a outros ativos que estão sendo construídos. Borborema, nós fizemos o estudo de viabilidade, atualizamos esse estudo e nós levantamos o capital para servir de apoio a Borborema e já estamos a 18% com o projeto construído dentro do prazo e do orçamento. E além disso, continuamos a seguir o nosso caminho, continuando a crescer em 2024, 2025 e 2026. Novamente, em termos de segurança, algo de que nós temos muito orgulho é essa realização e resultado de todo o esforço feito por toda a nossa equipe, e tivemos esses marcos de zero incidente, es- há mais um ano não tivemos nenhum incidente com afastamento. Em relação à estabilidade das nossas estruturas, como nós compartilhamos também com nossos funcionários e investidores, nós temos um gerenciamento muito sólido de todas as estruturas geotécnicas que estão sendo analisadas mensalmente por parceiros externos, consultores, e agora temos um sistema de monitoramento online em todas as nossas operações. E Geoconsultoria é o nosso prestador de serviços, é a mais conhecida, mais renomada, que está verificando a estabilidade das nossas estruturas. E verificamos que temos todos os resultados em níveis satisfatórios, todos em relação às minas, às plataformas de lixiviação e também as pilhas de estéreo. Todas estão de acordo e conformes. Como já mencionei, tivemos uma cobertura muito interessante da imprensa de Honduras, dessa nossa nova iniciativa de trazer vinhos de alta qualidade, e queremos também trazer uma outra fonte de renda para a comunidade. Então, há outras iniciativas para que a comunidade tenha outras fontes de ganhos. A mineração vai terminar um dia e vamos replantar 100% da área lavrada, e ao invés de deixá-los com árvores, nós gostaríamos de deixá-los com uma fonte de renda como resultado dessa iniciativa. É um teste de 3 ou 4 anos, precisamos entender se vai funcionar, mas estamos muito entusiasmados no sentido que vai ajudar a área significativamente para que possamos também ajudar Honduras a crescer e outros locais ao redor de Honduras também. E essas fotos que nós vemos aqui à direita é a área que já foi lavrada no passado, então estamos utilizando essa área para fazer esse teste com o plantio das uvas. Em termos de produção, eu vou passar alguns detalhes para os senhores. À esquerda, eu gostaria de chamar a atenção da produção por trimestre. Na linha seriam os últimos 12 meses de produção, e no trimestre tivemos o maior trimestre do ano, maior do que 2022, aqui com a produção de almas. E nós invertimos uma curva
no segundo e terceiro trimestre, devido aos desafios que nós tivemos em Honduras no início do ano e as chuvas também que nós tivemos em Apoena. E agora podemos começar a aumentar a produção com esse nível de produção, 69 no quarto trimestre, e, e vemos esses resultados nos últimos 12 meses, e é intuitivo esperar que esse crescimento vai continuar durante 2024, talvez não em todas as operações, mas temos a Alma que está contribuindo para o aumento da produção ao longo do ano, e eu gostaria que vocês olhassem daqui 2 anos. Vemos que temos uma produção maior e vamos continuar a aumento da produção em 2025 também. Em termos de custo caixa, fazemos a comparação dos períodos. Como eu já expliquei, tivemos um estoque em Apoena de baixo teor, houve um aumento do custo caixa. Novamente, voltamos a ter alto teor, nós não temos mais essa pilha de baixo teor no trimestre 4, que poderia afetar o nosso custo. Então, o resultado é de acordo com o que divulgamos ao mercado. Em termos de guidance, nós vemos que a produção de 236, e nós projetamos o número de 244. Estamos entrando ao ano Eminosa com running rate. A Poena também, nós vamos gerar algumas melhorias na fábrica e vamos atingir a rocha dura. E para compensar essa situação, estamos expando a fábrica a planta para que possamos atingir uma produção maior. A Ararazu continua a ter bastante estável, a Almas está entrando em operação e começamos o ano muito em linha com as nossas expectativas em relação ao running rate, conforme terminamos o ano de 2023. Em termos de custo caixa, estamos muito em linha com o ano de 2023. Existe uma diferença entre as minas, como eu já mencionei, uma redução em Minosa, uma redução em Almas e um aumento em Aranzazu, devido à taxa de juros e à questão da inflação. O All-in Sustaining Costs também está em linha com o ano de 2023 e projetamos o CAPEX para 2024. Vemos muito em linha com 2023, mas vamos acrescentar Almas, que, que vai sustentar o CAPEX das nossas operações. A exploração vai ser um pouco menor do que o ano de 2023 e vemos os novos projetos, novas expansões que nós estamos, então, incluindo o Borborema, uma que está em construção, e a maior parte do CAPEX vai ser utilizado do ano de 2024 e parte do CAPEX vai ser deixado para 2025. Em termos de desenvolvimento dos projetos, não só terminamos dentro do orçamento, dentro do cronograma. Em Borborema, chegamos a quase 18% de conclusão e o início das operações está previsto para o primeiro trimestre de 2025. Mais de 350 pessoas estão trabalhando no projeto.
Como fizemos com Alma, nós nos concentramos em contratar pessoas locais. Então, 70% das pessoas vêm das cidades próximas, Currais Novos, que é a cidade mais próxima das nossas operações. Além disso, e também é muito importante, é que nós estamos avançando no projeto e já negociamos ou temos informações bastante sólidas sobre o CAPEX total. 61% do custo do capital já está comprometido e de acordo com o orçamento do projeto. Não houve qualquer desvio, estamos dentro do orçamento e do cronograma e vamos começar o ramp-up no início de 2025. Paralelamente, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que muito importante para os investidores é que esse projeto começa com reservas de 818 de recursos, mas nós temos 1 milhão de onças em recursos. Ah, e para ter as reservas, nós precisamos do licenciamento completo. Quando nós estamos próximos das minas, nós temos a limitação do estudo de viabilidade e nós estamos fazendo a movimentação de uma rodovia que vai aumentar a nossa produção assim que nós conseguirmos movimentar ou deslocar essa rodovia. E isso já está regularizado, mas isso leva tempo, mas já iniciamos todas as negociações com os departamentos nacionais de rodovias para que possamos fazer esse deslocamento. Não é uma mudança muito grande, mas nós precisamos de tempo para realizar essa iniciativa. Essas seriam as informações iniciais, a visão geral, e eu vou passar a palavra a Kleber, que vai falar sobre os resultados financeiros. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Vamos iniciar compartilhando uma página com os principais KPIs da empresa que a empresa está divulgando ao mercado. Começando com receitas líquidas, nós reportamos 124 milhões no quarto trimestre de 2023, seguindo a mesma tendência anterior. E nós vemos também que o preço do ouro está mais favorável e durante o ano estamos excedendo as nossas receitas, estão excedendo 417 milhões de dólares, um aumento em relação ao mesmo período de 2022. Em relação ao EBITDA ajustado, nós vemos a tendência semelhante, 41 milhões de dólares no quarto trimestre, e nós vemos essa tendência também como melhoria nos últimos 2 trimestres, como o Rodrigo apresentou, devido a uma produção mais forte, preço do ouro também mais favorável. Estamos Estamos reportando o mesmo EBITDA em linha e no ano estamos fechando bastante estável em relação a 2022. Então, 134 em relação ao ano. Em relação ao lucro líquido, reportamos os 6 milhões de dólares negativos devido a itens não recorrentes e não caixa, relacionado a ajustes do projeto de Borborema e Almas em 27,8 milhões de dólares. Ao final da minha apresentação, eu vou dar mais detalhes desses números, mas como eu já mencionei, é não recorrente, não caixa, e não vai significar uma perda no caixa. Caso contrário, nós teríamos atingido o montante de 32 milhões de dólares se não fosse por essas ocorrências. Em relação à posição de caixa e dívida líquida, fechamos o ano numa posição bastante forte.
chegando a US$ 85 milhões ao final do ano, apesar de que pagamos US$ 18 milhões em dividendos em dezembro e terminamos o ano também com uma posição de caixa muito forte de US$ 85 milhões. Agora, vamos entender os principais itens que afetam o EBITDA ajustado. Como vimos na página anterior, chegamos ao EBITDA ajustado de US$ 41 milhões. E temos a Arasa Azul, que é a unidade de negócio que traz mais resultados. E eu gostaria de chamar a atenção das melhorias em Minosa e Apoena. Em Minosa, nós vemos um aumento de produção há 4 trimestres seguidos e uma redução no custo de caixa. A Apoena também com uma melhoria importante do EBITDA em relação ao último trimestre, US$ 9,4 milhões. E apesar dos desafios, mas apesar de da parte negativa, nós chegamos a US$ 5,1 milhões. Temos despesas financeiras de US$ 37 milhões, amortização e esgotamento US$ 11 milhões. Eu vou falar com mais detalhes sobre o que aconteceu em Almas. Nesse trimestre temos ganhos de imposto de renda de US$ 4 milhões, e é uma receita relacionada ao reconhecimento dos ativos de Free Tax, relacionados a Almas. Isso aconteceu porque anteriormente, Almas, antes do início da produção comercial, ele incorreu perdas durante alguns anos sem nenhuma receita, e essas perdas no Brasil geram um ativo no imposto de renda que poderia não ser reconhecida no nosso balanço antes do início da produção em Almas. Então, vemos isso como notícias muito positivas e, e isso vai entrar como caixa no futuro. E há outros itens, US$ 3 milhões de gastos, é uma forma de usar a marcação mercado que fez com que chegássemos a esse valor. E nessa página trazemos detalhes, uma análise em detalhes, mostrando as modificações na posição de caixa e equivalentes durante o quarto trimestre do ano. E aqui à esquerda da página, nós começamos com US$ 179 milhões em caixa e depois, seguindo a linha, vemos o FCFF, que é o caixa livre ajustado. Nós excluímos os investimentos para expandir as nossas operações. Vimos que esse foi um trimestre bastante forte, US$ 38 milhões como geração da produção, e como já falamos do EBITDA forte, a geração de caixa no trimestre. E aqui no meio desse gráfico, vemos aqui quanto nós investimos: subscrição em Altamira e 9 milhões para o trimestre, vai ser maior nos próximos trimestres, devido à construção de Borborema ao longo do ano. E à direita, vemos os itens financeiros como eu falei, os US$ 21 milhões que nós recebemos em relação às royalties e no pagamento de dividendos que nós fizemos de US$ 18 milhões, chegando a US$ 237 milhões ao final do trimestre. E na análise, eu mostrei para o trimestre, e na outra página vemos o que aconteceu durante todo o ano de 2023, vemos o fluxo de caixa livre, e a geração foi mais do que o suficiente para
subsidiar o crescimento da empresa. Nós e tudo vai aumentar, melhorar, né? Inclusive no aumento da vida útil da mina. E à direita, novamente, vemos os itens, as atividades, o caixa livre das atividades e os dividendos que nós pagamos em junho até dezembro de 28 milhões de dólares, nesse valor. E para concluir, essa é a análise que nós nos referimos. Aqui há mais detalhes sobre o 28 milhões de dólares, os gastos que foram registrados no trimestre. Então, para entender, vamos começar a explicação para explicar o que aconteceu no negócio. Em setembro, a empresa teve 175, cerca de 175 onças em ouro equivalente, praticamente relacionadas, ou na sua maior parte relacionadas a almas, o programa de gerenciamento de risco, que começou há alguns anos, e, como parte do programa de hedge, e subiu a 298 onças, foi um aumento de 70%, porque nós terminamos o programa de hedge de Borborema, com 80 mil de gold collar. Ao mesmo tempo, durante o quarto trimestre, vimos que houve um aumento grande no preço do ouro, com a valorização de mais de $200 nesses 2 trimestres. Então, a acumulação de mais gold collars nos nossos livros. Então, isso causou um resultado diferente no nosso balanço e no nosso DRE. E aqui vemos também um impacto de 14,5 milhões de dólares como ganho de caixa, como receita, que foi o prêmio que foi pago pelos bancos para que participassem do programa de hedge de Borborema. Já, já tiramos 40 milhões desses 14,5 milhões e até junho vamos coletar o resto. E, por outro lado, seguindo os padrões de IFRS, no próximo trimestre, vamos ter que fazer um ajuste de marcação ao mercado nas nossos balanços, devido ao aumento do ouro, o ajuste de marcação ao mercado precisa ser feito, e esperamos que vai ser um passivo não caixa. Por quê? Primeiramente, as posições abertas que temos nos nossos livros, os preços da, da- das ações estão acima do preço spot, e os preços para os derivativos estão. es- Esperemos manter essa posição até a maturidade. Então, se as condições do mercado ficarem como estão, esses passivos vão desaparecer ao longo do tempo sem qualquer impacto no caixa. E com essas informações eu termino a apresentação e vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Somente um resumo. Como podemos ver, foi um ano muito importante para a Aura. Nós geramos 88 milhões de dólares como fundo de caixa livre, e pagamos também os dividendos. E, e fizemos isso com mais altos níveis de ESG. Tão importante quanto os resultados é que nós definimos os padrões para o quarto trimestre, aumentamos a produção e a poena e almas, e vamos começar o ano de 2024
com muita força e muito em linha com as nossas expectativas. E agora, com Almas em produção plena e construindo o Borborema com o início da produção, o ramp-up em 2025. Foi um ano muito importante com as nossas realizações, com resultados bastante significativos. Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas para jornalistas e analistas. Levante a mão se quiser fazer uma pergunta. Caso sua dúvida tenha sido respondida, abaixe a mão. Ricardo Monergalli tem a primeira pergunta do Safra. Pode ativar seu microfone. Bom dia, vocês me ouvem? Sim? Ok. Eu tenho algumas perguntas em relação a EPP. Vocês esperam mais volumes vindo de Ernesto em relação ao quarto trimestre de 2023? Qual é o timeline para a expensão das unidades? Talvez informações sobre orçamento, seria interessante divulgar. E também em relação a Borborema. Eu entendi que o projeto está dentro do orçamento e do cronograma, mas quais são os principais marcos, os milestones na execução do programa que que poderiam ser desafios? E uma pergunta rápida: existe alguma legislação que está sendo discutida no Brasil que poderiam afetar o trabalho de exploração? Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Em primeiro lugar, em Apoena, existe uma atividade que está sendo lavrada em Ernesto, e aí vamos nos concentrar mais na mina norte, que tem uma pedra, uma rocha dura, mas estamos fazendo investimentos para aumentar a capacidade, para que possamos atingir uma produção ainda maior em relação a 2023, durante o ano de 2024. Eu não sei se eu entendi a pergunta em relação à Borborema, será que você poderia repetir? Sim, claro. Quais são os principais marcos na execução e na construção da unidade? Quais seriam os desafios? Quais são as principais entregas para 2024? As entregas são diárias, mas em primeiro lugar vamos terminar o trabalho do solo e vamos começar os trabalhos civis. E durante o segundo semestre, nós vamos começar a construir e montar a planta, e um grande importante é a entrega da, da mina do mil, e nós vamos começar o comissionamento e também o ramp-up. Todo o trabalho civil no início das montagens, durante o segundo semestre, e depois vamos terminar a, a, a atividade. Já visitamos os fornecedores lá em China, eles também estão de acordo com o cronograma, de acordo com o orçamento, e nós não esperamos nenhum tipo de atraso. E você também perguntou sobre regulamentações em relação ao que poderia afetar a nossa exploração. Eu não conheço nenhuma regulamentação que poderia afetar o nosso programa de implementação das nossas minas. A maioria das que estamos fazendo, não fazemos nada perto das áreas indígenas ou de áreas protegidas. Nós não esperamos que qualquer regulamentação afete o nosso trabalho de exploração no Brasil. Muito obrigado. Próxima pergunta vem de Roman Rossi, do Canaccord Genuity. Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas para os senhores. Em relação à Borborema, Rodrigo mencionou que uma vez que você movimentar essa rodovia, você vai aumentar os recursos. Você tem alguma ideia de
O que isso representa em termos de MPB, NBB? Nós estamos atualizando o estudo de viabilidade, vamos publicar à medida que nós estivermos finalizando e vamos fazer toda a comunicação ao mercado no tempo hábil. Eu gostaria que pensássemos numa simulação de duas formas. Se nós estendermos a reserva, nós podemos estender a reserva, aumentar a reserva antes de fazer essa movimentação dessa rodovia, mas nós não queremos que essas novas reservas sejam acrescentadas somente ao final da vida da mina. Nós queremos mais flexibilidade para nós aumentarmos a capacidade, uma vez que nós tivermos licença para fazer o deslocamento da rodovia, nós podemos ter essa, esse resultado em Borborema antes. 3 ou 4 anos para movimentar a rodovia e depois vamos pensar em aumentar a produção e o projeto vai de chegar a 3,4 milhões de toneladas de produção daqui a 4 anos. Ok, perfeito. A segunda pergunta, provavelmente para o Kleber, essa pergunta está direcionada. Você, 10 mil onças, que com preço teto de 21. Eu queria entender o período e como esses derivativos vão hum, expirar e qual o preço-alvo, que seria acima desse preço teto. Eu gostaria de saber qual seria o impacto potencial se o preço do ouro aumentar. Entre agora e o dia do vencimento. É de agora até a data da, da expiração. É algo que está diluído trimestralmente. Ok, perfeito. E por fim, em relação a dividendos, com base na sua política atual, em 2024 vocês não vão pagar nenhum dividendos? Então, como vocês veem o ano? Não, nós não temos essa política de limitar o pagamento de dividendos em 2024. Então, temos o 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente. É uma política que adotamos, a não ser que nós vejamos ou encontremos uma oportunidade de M&A que exija mais caixa. Caso contrário, nós vamos continuar a projetar o pagamento de dividendos para 2024, de acordo com a nossa política, que é 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Diego Castilho. Bom dia, muito obrigada pela apresentação do quarto trimestre de 2023. Quando você está planejando iniciar Matupá em 2025 com a produção? O guidance que vocês publicaram foi deixado para mais tarde? Não, Matupá está no processo final de licenciamento e esperamos esse licenciamento e o início até junho para que a construção comece logo depois do licenciamento e vamos entrar em produção ao final de 2025. Então, depois de Motubá e Borborema, e temos um valor anualizado de 450 de onças de ouro equivalente, de acordo com o guidance. E como eu já disse, vo- nós não nós não colocamos no nosso guidance o CAPEX para Matupá, porque nós precisamos ainda do licenciamento, então vai haver uma revisão do guidance e o CAPEX, e estamos prosseguindo para atingir essas metas. Eu gostaria de lembrá-los que, se desejarem fazer uma pergunta, clique em levantar a mão.
Nossa próxima pergunta vem de Teócles Siqueira. Você pode abrir o microfone, por favor. Senhor, eh, senhor Eteócles Siqueira, pode fazer a pergunta. O senhor pode ativar seu microfone, senhor Eteócles Siqueira. Por favor, aguarde. A próxima pergunta é de Guilherme de A40 Clube Investimentos. Guilherme Nippes, pode ativar seu microfone. Aqui é Guilherme Nippes, da XP. O que os senhores esperam das operações de almas em relação ao que aconteceu nos últimos trimestres? Esperamos que as operações estarão normalizadas no primeiro trimestre de 2024 para que a guidance seja entregue no período de 2024. Muito obrigada pela pergunta, Guilherme. A resposta é sim. Terminamos o ano na velocidade que deveria ser. Então, já começamos janeiro na velocidade adequada, esperada de produção. Estamos muito confortáveis em atingir a produção conforme esperado, de acordo com o nosso guidance. Ok, muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas terminou. Vamos passar a palavra para os executivos para as palavras finais. Foi um ano muito importante, marcos importantes, zero incidentes, 28 milhões de pagamento de dividendos. É o terceiro ano em seguida que atingimos os maiores dividendos pagos no mundo. Terminamos os projetos dentro do orçamento, dentro do programa. Começamos a construção de Borborema, já com todo o financiamento, já no terceiro trimestre, e fizemos tudo isso sem nenhum acidente. São realizações muito interessantes. Temos alguns desafios na produção, mas podemos ver que nós consertamos, nós resolvemos as questões que encontramos nas operações com o running rate bastante satisfatório. E Aranzazu, temos uma produção bastante estável, programada para 2024. Nós vamos continuar a mostrar o crescimento trimestralmente até nós terminarmos o projeto de Matupá. Gostaria de agradecer a todos pelo trimestre e gostaria que vocês continuassem conosco, entendendo os recursos e todos os progressos e todos os marcos na medida que estamos construindo Borborema. Se vocês tiverem perguntas adicionais, vocês podem entrar em contato com o nosso setor de relações com investidores. A nossa conferência terminou. Agradecemos por sua participação. Tenham um bom dia.